E aí, galera, belezinha? Voltando aqui com mais uma aula de língua portuguesa, eu sou o professor Thiago e hoje a gente vai continuar com o assunto de oração e período. Nessa aula a gente vai trabalhar com a classificação das orações coordenadas sindéticas, tá? Essas têm classificação. Peço para você abrir lá o livro de vocês na página 63. Gente, as orações coordenadas sindéticas, como vimos na aula anterior, são orações que estão ligadas através de conjunções que são chamadas de conjunções coordenativas. E são essas as classificações que nós deveremos utilizar para classificar cada tipo de oração coordenada. Fique atento. Usou a conjunção coordenativa de um tipo, ela vai ser o nome da oração coordenada daquele tipo ali. Então, os tipos de orações coordenadas, né? Mediante as conjunções usadas, vamos classificar as sindéticas daquela mesma forma. Nós temos 5 tipos, tá? Primeiro tipo, aditiva. Qual é a ideia de aditiva, gente? De adicionar uma informação, de somar informações. Temos que pensar que as aditivas, quando você soma informação, são informações que tenham relação. Não some coisas que não tenham relação. Isso a gente faz na prática da nossa vida. A gente sempre tenta somar com pessoas que trabalham da mesma forma que a gente. A segunda, a relação adversativa. O que essa relação adversativa tem? Ela é um adversário, ou seja, um oponente, uma relação de oposição. Ela tem uma ideia contrária à primeira informação. Ou seja, você tem que aplicar uma ideia oposta à primeira oração. A terceira classificação, vamos trabalhar com alternativa, ou seja, possibilidades de troca. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra coisa. É impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo nesse tipo de oração. A classificação das conclusivas é a ideia que vai finalizar, que você está concluindo uma ideia, tá? Tem uma regrinha especial nela ali, vamos dar uma olhadinha também, tá? Fique atento sempre a essas regras especiais. As explicativas, momento de explicar, de dizer as coisas com mais tranquilidade. E aqui também tem uma regrinha especial. Ela e a conclusiva tem uma conjunção que trabalha para os dois lados, tá? Tipo, agente duplo, joga para um lado, joga para o outro. Temos que prestar atenção nelas lá. Então vamos lá, uma por uma, passo por passo, ideia por ideia. As orações coordenadas aditivas. Oração coordenada sindética aditiva. Olha o tamanho desse nome. Decora aí. As orações coordenadas sindéticas aditivas transmitem uma ideia de adição à oração anterior. Então, ela vai se somar com a oração anterior na sua ideia. Lembram lá do cinema, da oração lá que nós trabalhamos na aula passada? Eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. Ela voltou aqui. Lembra que eu mostrei para vocês esse E lá? E eu falei, presta atenção. Lá eu não dei o nome dele. Aqui eu vou dar, beleza? Aqui nós temos essa conjunção aditiva. É aqui que eu vou adicionar a informação. Porque, eu e meu namorado jantamos fora, é uma informação. Fomos ao cinema, é outra oração. Se a gente tiver essas duas orações e pensar numa contextualização, é algo que faz sentido. Você sair para jantar e depois ter uma programação seguinte. Então eu vou utilizar a conjunção E. Tá? É uma das mais utilizadas na questão da adição. Tá? A gente tem a frequência de utilizar a conjunção E. Nós temos outras conjunções muito utilizadas? Temos sim, aqui nós temos alguns exemplos, né? Além do E, nem, também, bem como. Tem mais um aqui, mas também. Nós podemos utilizar qualquer uma delas lá. Tá? Lembrando que ao utilizar o nem, você está negando. Poderia criar uma oração agora? Poderia. Eu e meu namorado nem jantamos fora e nem fomos ao cinema. Tá faltando verbo aí nessa história aí, hein? Alguém tem que conseguir uma verbinha a mais. Beleza? Dá para fazer alteração, mas tem que pensar na relação de sentido também. As adversativas, gente. Então aqui, lembra que eu comentei com você que tem a relação de oração coordenada sindética adversativa, tem uma ideia de oposição,
Tem uma ideia de contrariedade à oração anterior? Então, presta atenção. Aqui já parte a utilização de vírgula como obrigatória, tá? Então, oração adversativa é obrigatório, ó, bem calminho, a utilização da vírgula, antes da oração coordenada sindética adversativa, ou seja, antes da segunda oração. Lembrando que nós classificamos a segunda oração porque é ela que inicia com conjunção. Olha lá, aquela ideia da mamãe não ter deixado a gente sair. Eu queria ir à festa, vírgula, mas minha mãe não deixou. Lembram lá? Obrigatório o uso de vírgula, conjunção que contraria a ideia. Tá? Se eu utilizasse aqui uma conjunção aditiva só para atrapalhar a situação, eu queria ir à festa e minha mãe não deixou, ué, você está adicionando uma informação contrária à sua. Então tem que tomar cuidado isso aí. São utilizadas algumas outras conjunções para isso daqui. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são as conjunções que a gente utiliza normalmente para as orações adversativas. Então, pensa lá. Adversativa, oposição. Passamos para as alternativas. Ou seja, aquelas que a gente tem possibilidades, temos trocas, tá? As alternativas transmitem uma ideia de alternância de posições, alternância de ideias, né? Com a oração anterior. Também é obrigatório o uso de vírgulas entre essas duas orações, tá? Caso a gente tenha apenas uma oração coordenada sindética, aí a oração não tem a obrigatoriedade da vírgula. Se você tiver somente uma coordenada sindética alternativa, faça o que o juiz manda ou irá preso. Aqui eu só estou usando uma conjunção. Se eu tivesse escrito ou faça o que o juiz manda, vírgula, ou irá preso, utilizei duas, eu necessito colocar a vírgula ali. Olha o exemplo de baixo. Ora você gosta de mim, vírgula, ora não gosta. Então, quando eu utilizo duas conjunções nessa oração, nesse tipo de período, eu tenho que usar a vírgula. Beleza? Se eu usar somente uma conjunção, que vem lá na junção das duas, eu não uso vírgula. Sacou? Então, olha lá. Conjunções mais utilizadas. Ou. Tá vendo que tem uma reticência ali? É porque aqui vai ter uma oração dentro. Tá? Ou, já, ora. Percebam que nesses casos aqui, as conjunções são as mesmas. Quando você vai fazer esse tipo de alternância, você tem que utilizar o mesmo tipo de conjunção. Joia? Tem mais alguma pessoa na cabeça? Tem, já que. Já que. Beleza? Conclusiva. Aqui que tem aquela dicasinha que eu falei para vocês. Beleza? As orações conclusivas, como o próprio nome diz, tem uma ideia de conclusão. Beleza. Então, sempre relacionado à oração anterior. Também é obrigatório o uso de vírgula. Tá vendo? A gente só não tinha obrigatoriedade de uso de vírgula lá na conjunção E das aditivas e quando eu utilizo lá nas alternativas somente uma das conjunções. Beleza? Depois, ó, sempre obrigatório. Reprovei na 5ª série. Não estudou? Reprovou. Vírgula. Portanto, não seremos mais a mesma turma. Estão vendo aqui? A vírgulazinha aqui? Separa as orações. Isso aqui conclui a minha ideia. Se eu reprovei no ano anterior, como que eu vou fazer parte da sua turma que está aí estudando, batalhando? Eu não. Estou de boa em casa. Pensei que estava de férias e não estudei. Estudou, ano que vem você está com a tua turma. Se não estudar, desculpa aí. Mas ano que vem você refaz tudo de novo. Nós presenciamos um acidente. Seremos, vírgula,
pois, vírgula, chamados para depor. Professor, muita vírgula. Sim, porque aqui a gente está gerando uma conclusão. E aqui que eu trago a regrinha para vocês. Ó. Dentro das conjunções conclusivas, o pois, ele virá após o verbo da oração seguinte. Se ele aparecer após, ele é conclusivo. Tá? Conclusão sempre vem após a sua ação. Olha a dica. Conclusão vem após a ação. Conjunção pois conclusiva vem após a ação. Decorou? Anotou? Joia! Conjunções mais utilizadas. Logo, pois, após o verbo. Portanto, assim e por isso. Beleza? Talvez eu entenda que a gente utiliza muito por isso. Né? Por isso que eu fiz aquilo. Não lavei a louça, por isso que eu estou de castigo. Não arrumei meu quarto. Vamos parar de mudar essas coisas aí, vamos começar a ajudar em casa. Estou brincando. Vamos lá, gente. Explicativa. É o outro uso do pois lá, vai aparecer aqui. Explicativa, então, é a ideia de explicar algo da oração anterior. Tá? O próprio nome está dizendo isso, né? Também é obrigatório o uso de vírgula. Então, novamente, gente, uso de vírgula obrigatório nas adversativas, obrigatório nas conclusivas e obrigatório nas explicativas. Em todas elas. Não é obrigatório no uso da aditiva e ou no uso das alternativas quando você utiliza somente uma das conjunções. Utilizou somente um ou ali, tá? Não usa vírgula. O restante, coloca vírgula em tudo, tá? Vou almoçar agora, pois estou com muita fome. Daqui a pouco você vai. Relaxa. Se estiver na hora do almoço, para almoçar daqui a pouco. Se estiver na hora do café, na hora do café você para. Olha o pois aqui. Ele está antes do verbo, gente. As explicações vêm antes da ação. Aqui a explicação sempre vem antes. Então, antes da ação da segunda oração, você vai usar o pois. Se aparecer para você classificar, sempre lembre-se disso. A conjunção pois está antes do verbo. O elemento explicativo está antes do verbo. Então você puxa para cá. Tá? Joga como explicativa. Está antes, joga para explicativa. Se tiver depois, conclusiva. Quais são as mais utilizadas? As conjunções ou locuções conjuntivas. Que. Por quê? Por quanto. Não é dinheiro, por quanto. E o pois. Essas são as relações mais utilizadas. Existem outras, mas isso daqui já consegue fazer você trabalhar. Tá? Então nós olhamos aqui 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Professor, mas e as assindéticas que a gente tinha estudado lá? O senhor não passou essas classificações? Porque a sindética não tem. Ela só é uma oração coordenada assindética. Ela não tem subclassificações. As subclassificações aparecem somente nas sindéticas. Tá ok? Belezinha? Alguma dúvida? Então, só recapitulando, pense que você tem 5 classificações, cada uma tem a sua função básica. As aditivas adicionam uma informação, as adversativas trazem uma ideia de oposição, as alternativas, as ideias têm uma relação de troca, as conclusivas finalizam e as explicativas explicam, todas em relação à oração inicial. Tá? Atividade para casa. Tem que fazer aí mais uma sériezinha de exercícios. Estamos lá trabalhando com a página 65 de exercício, gente. Onde a gente trabalha as relações de classificação das orações sindéticas e as assindéticas. Prestem atenção. Tentem sempre utilizar a nomenclatura correta. Oração coordenada sindética aditiva. Oração coordenada assindética. Façam os exercícios com calma, retomem explicações, releiam a apostila, mantenham essa informação sempre ativa, façam suas anotações.
Assim você consegue desenvolver melhor ainda o seu trabalho. Belezinha? Obrigado, gente. Mais uma aula para vocês. Lembrando, eu sou o professor Thiago e até a próxima aula.